A história de Resident Evil. Hoje eu quero trazer para vocês um vídeo explicativo de todos os eventos de Resident Evil. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas e hoje eu quero trazer esse vídeo aqui para vocês de Resident Evil com muitas informações de todos os seus jogos lançados até aqui. Resident Evil é uma franquia com mais de 25 anos de história. Lançado para o seu primeiro jogo lá no ano de 1996, Resident Evil é predefinido como um jogo de survival horror, ou seja, um jogo de dar susto. No ano de 1998, Resident Evil 2 expande a fórmula de cenários variados, ou seja, para quem jogou, o Leon Scott Kennedy e a Claire Redfield são campanhas interligadas como canônicas, Leon A e Claire B, Claire A e Leon B. Para você zerar o jogo, você lembra que você tinha que trocar de disco no PlayStation 1? Resident Evil 2 vendeu muito e é um dos jogos mais clássicos hoje dessa franquia gigantesca. Nos anos 2000, lança Resident Evil 3 Nemesis, que introduz a icônica criatura que nós conhecemos como Nemesis. E o foco do jogo mais em ação, mas sim ter um pouco de susto, de terror, medo, antes da sua destruição pela Umbrella Corporation. Agora eu quero falar para vocês dos spin-offs de Resident Evil. Em 2001 lançou seu primeiro spin-off, que é o Resident Evil Code Verônica. Refina a jogabilidade, apresenta história complexa de novos personagens. Em 2002 lançou seu primeiro prequel, que é o Resident Evil Zero, com a personagem que nós conhecemos como Rebecca Chambers. Ela está dentro de um trem onde acontecem várias coisas. Em 2004 lançou Resident Evil 4 e define a franquia como um jogo de perspectiva, ou seja, em terceira pessoa, combate mais dinâmico, um tom mais cinematográfico. E agora eu quero falar para vocês sobre a transição e a experimentação entre os anos de 2005 a 2016. No ano de 2005, lança Resident Evil 5, introduz um modo cooperativo e é um jogo literalmente de ação. Resident Evil ele traz essa pegada desde o Resident Evil 5, que é essa pegada de ação. Mas os fãs gostam muito dos clássicos, né? Que são jogos mais terror, porque Resident Evil ele fugiu do seu gênero, mas isso foi uma experimentação, como diz a própria empresa Capcom. No ano de 2007 lança Resident Evil Umbrella Chronicles. Para quem jogou Umbrella Chronicles, é um jogo em primeira pessoa, onde você tem que dar vários tiros e passar de fase para você zerar. E gente, é tão interessante falar sobre essa parte entre 2017 até agora em 2024. Resident Evil foi se adaptando. Nos anos de 2019, de 2020, lançou o primeiro remake. O seu primeiro remake é o Resident Evil 2. É a recriação completa do segundo jogo com gráficos atualizados e jogabilidade aprimorada. Melhorou muito, é uma dos remakes de Resident Evil, tirando o 4, com maior fidelidade à obra original. Em 2020 lança Resident Evil 3 Remake, que segue o exemplo de Resident Evil 2, e o que acontece é que o jogo não veio com tão fidelidade com o visual que tinha o próprio jogo e ficou um jogo muito. E em 2023 lança Resident Evil 4 Remake, e uma reimaginação do clássico de survival horror de 2005, Resident Evil 4. A história de Resident Evil 4 é isso que pega. O agente Leon Scott Kennedy é enviado para uma missão para a filha do presidente dos Estados Unidos, que foi sequestrada por um culto misterioso numa vila europeia remota. Leon se depara com hordas de ganados hostis, aldeões controlados pelo parasita chamado Las Plagas. Ele também encontra a personagem Ada Young, uma das agentes secretas, com seu próprio motivo para estar na vila, e todos nós sabemos o motivo dela de estar na vila. Ao longo dos anos, Resident Evil e tantos os personagens quanto o Leon, a Claire, Chris,
a Jill e todos os personagens que conhecemos de Resident Evil, eles apresentam uma melhoria gráfica muito grande. Vimos o Chris de Resident Evil 8, como ele tá mais velho, dá pra aparentar tá mais velho. É um jogo é uma franquia de jogos muito evolutiva. E eu acho que os próximos Resident Evils que vão vir, eu acho que o próximo jogo de Resident Evil pode ser um remake, mas eu fico muito feliz com Resident Evil 9, né? Trazer como estaria o Leon hoje, porque até então nós não vimos como está o Leon, nós vimos o Chris, né? O Leon que nós vimos, ele é um remodelo do Resident Evil 4 Remake, né? Ele é novo ali na época, pela cronologia. Agora, se você for contar a idade dele desde quando ele entrou, o Leon já tá na casa dos 40, 45 anos, né? Se for na linha temporal. O Resident Evil é gigantesco. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos, tá bom? E até a próxima.